pessoal, tudo bom? Como é que vão aí? Tudo tranquilo? Estamos aqui para essa videoaula da disciplina de Desenvolvimento de Sistemas, do curso Desenvolvimento de Sistemas. Parece que é repetitivo, mas é isso aí mesmo. É isso mesmo. Então a gente vai ter uma aulinha aqui hoje, videoaula, sobre um assunto muito importante para vocês, que é orientação a objetos. Vocês viram aí? É uma introdução à orientação a objetos. O que é isso? Como é que funciona isso? É um assunto muito importante e é um assunto base para a gente continuar, para aprender a programar direito, para aprender a ser um bom programador. Porque hoje em dia a programação orientada a objeto é a programação mais usada que existe e é o método que nós utilizamos para programar hoje. Então é muito importante a gente aprender isso aí. Vamos lá? Essa primeira parte da aula a gente dividiu ela em duas. A primeira parte é mais teórica, a gente vai explicar alguns conceitos aí da orientação a objeto, mas a segunda parte a gente já vai implementar alguma coisa. Então fique atento aí, porque essa primeira aqui a gente vai relatar um pouco dos conceitos. Vamos ver se vocês conseguem entender esses conceitos aí. Bora lá? Eu vou usar uma apresentação aqui para a gente entender, tá bom? Então a gente vai começar com ela aqui agora. Let's go! É isso aí. Então, a primeira pergunta que não quer calar é: o que é orientação a objeto? Sem dúvida que essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Quando vai começar a programar. Então, como é que funciona esse negócio de orientação a objeto? Bom, é importante a gente entender o seguinte: quando a gente aprende a programar, você aprende a programar a base, o algoritmo. Então, lá naquelas disciplinas de base de programação, você aprende lá estruturas lógicas, você aprende estruturas de repetição, variáveis, conceitos básicos de programação. Com esse conceito em mente, você consegue entender a base da programação, né? Você não está preocupado muito em como organizar isso, em como colocar isso de uma forma correta, porque você está fazendo, vamos dizer assim, softwares pequenos, não é verdade? Você não está fazendo grandes softwares. Então você pega seu código lá e faz o seu algoritmo, que é o importante. Mas pense um pouquinho, você não vai ficar eternamente fazendo esse tipo de aplicativo que você tem 5, 10, 15 linhas, todas em um bloco só, exercício de sala de aula. Você quer desenvolver sistemas. Então, a partir desse momento, você começa a criar complexidade no seu programa. Quando isso acontece, então é que surgem os conceitos de orientação a objeto. Por quê? Porque através dos conceitos de orientação a objeto, aí sim, você vai entender o que você deve fazer e como organizar os códigos um pouco mais complexos. Então, orientação a objeto é um entre os que chamamos de paradigma, ou seja, é uma forma ou método para escrever códigos de um programa, para você organizar o seu programa, né? Então, a forma mais aceita hoje, mais utilizada hoje para programar, para organizar o seu código, é o paradigma orientação a objetos, certo? Então, basicamente é isso. Mas o que consiste esse método? Qual que é a diferença, né? Você ainda vai utilizar o que você já aprendeu em aulas anteriores, em cursos anteriores, porque o algoritmo, a lógica da programação é a mesma. A maneira como você organiza os códigos é que muda um pouco. Então, por exemplo, o conceito de orientação a objeto, ele é tão importante que ele foi incorporado nas linguagens modernas. Ou seja, não são todas as linguagens que existem no mundo. Por exemplo, se você pegar uma linguagem C, uma linguagem mais antiga, essas linguagens elas não têm o conceito de orientação a objeto, porque não existia ainda essa ideia. Mas os autores dessa tecnologia, dessa metodologia, eles foram tão bem aceitos que as linguagens começaram a incorporar as ideias da orientação a objeto. E por isso, linguagens modernas que nós temos hoje, elas utilizam esse conceito de orientação a objeto. Então, por exemplo, Java, C#, Python, linguagens bem conhecidas hoje, todas elas trabalham com uma metodologia orientada a objeto, que nós vamos especificar aqui, nós vamos definir ela para você entender bem.
Fique tranquilo. Pessoal, então vamos começar aqui com os principais conceitos. Preste atenção, ó. Isso é muito importante, certo? Muito importante. Qual que é a primeira ideia da orientação objeto que você deve considerar? Olha só essa frase. Tudo o que existe no mundo real e que fará parte do programa deve ser considerado um objeto virtual. Ah, que isso? Meu Deus! Exatamente isso. Tudo o que você vê ao seu redor, na hora de programar, pode se tornar, sim, um objeto virtual. Então, a ideia da orientação a objeto é exatamente essa. É que você tenha, vamos dizer, você tenha o mundo real como base para você organizar os seus códigos. Porque aí fica mais natural para programar, para entender, não é verdade? Você sabe como se comporta cada objeto, um microfone, um abajur, uma lustre, uma mesa. Esses objetos, se eles tiverem que ser programados, eles vão continuar do mesmo jeito. Eles vão reagir, você vai programar especificamente eles. É interessante, não é? Muito interessante esse conceito. Então, é basicamente isso que se entende da programação orientada a objeto. Mas como assim? Como é que eu faço para resolver isso daí? Né? Então, ainda continuando nessa ideia, vou dar um exemplo aqui. Uma clínica veterinária. Então, você vai estar lá na clínica veterinária. O que tem numa clínica veterinária? Tem cliente, animal, veterinário, remédios, entre outras coisas. Não estou pensando em tudo aqui. Então, se você for programar, fazer um software completo para clínica veterinária, talvez o cliente, o animal, o veterinário, os remédios vão se tornar um objeto dentro do seu programa. Então, é mais ou menos essa ideia. Essa é a ideia básica da programação orientada a objeto. Não fica mais fácil de organizar? Não fica aquele monte de código tudo separado. Cada código vai estar localizado no seu lugar correto. Então, quando eu estiver falando de cliente, os códigos do cliente vão estar dentro do objeto cliente. Os códigos do animal vão estar dentro do objeto animal. Então, essa que é a ideia da orientação a objeto. Ela não é para complicar, é para facilitar. É para facilitar a nossa programação, a programação de um software, talvez um software maior, um software grande. Tá? Agora, para você fazer isso, você deve ter um pensamento abstrato. Como assim? Um pensamento abstrato? Porque se você pensar que um objeto do mundo real vai entrar inteirinho dentro do seu programa, então aí você vai ficar louco, né? Mas não é isso. Então, uma das ideias da orientação a objeto é que você consiga abstrair. Então, veja só. Abstração. O que seria a abstração dentro do conceito da orientação a objeto? Obviamente, um objeto virtual não é igual a um objeto real. Então, significa que o programa... isso é importante também. Presta atenção, é um conceito muito importante. Significa que o programador vai captar as características de um objeto do mundo real que realmente importam dentro do programa. É isso. Então, não é tudo que um objeto tem que vai parar dentro do programa. Elas devem ser virtualizadas, mas aquilo que realmente tem relevância dentro do programa. Então, quando a gente fizer isso, nós vamos criar variáveis ou algoritmos para transformar as características e ações de um objeto dentro do programa, certo? Por exemplo, na clínica veterinária que nós falamos, né, tem aqui, ó, talvez, né, um cachorro tem um nome, um cachorro, gato, galinha, tem o nome, quem é o dono do animal, qual é a raça dele, etc. Essas coisas, para o ambiente de uma clínica veterinária, elas são relevantes, são possíveis implementações. Então, a abstração é isso. O que eu preciso pegar do objeto do mundo real que precisa vir ser programado e virtualizado dentro do meu programa? Coisas que são relevantes. Agora, veja outras coisas que não são tão relevantes. Por exemplo, eu preciso programar o latido de um cachorro ou a cor da coleira do cachorro. Qual é a relevância disso para o meu programa de clínica veterinária? Talvez nenhuma. Mas talvez, né, para a clínica veterinária não tem relevância, mas talvez se eu fosse fazer um jogo, um objeto virtual,
um joguinho onde eu posso colocar uma coleira no cachorro, eu posso escolher a cor, aí eu estou programando outro ambiente. Talvez nesse, aí sim, essas coisas são relevantes. Você consegue entender essa diferença? Então, abstrair é isso. É você pensar no seu problema, na sua solução. Naquele problema, naquela solução, quais são as coisas relevantes de um objeto que eu deva programar. Então, é interessante isso, né? Muito bem. Outra coisa, um exemplo assim mais prático sobre abstração. Veja, por exemplo, aqui, ó, um carro, um Fusquinha, bonitinho. Olha lá. Então, talvez você já tenha visto um Fusquinha bonitinho desse daí. É bonitinho, né? Mas é ruim para dirigir pra caramba. Enfim, mas esse é um automóvel do mundo real. O automóvel do mundo real tem muitos detalhes, né? Olha, no caso do Fusquinha, ele tem todo um detalhe. Até o pneu dele é diferente, tem cor, tem duas cores, tem calotinha, tem não sei o que, tem muito detalhezinho, né? Bonitinho. Enfim, será que tudo isso aí vai entrar no meu programa? Depende de que programa eu vou fazer. Por exemplo, aqui está uma representação do Fusquinha virtualizado. Talvez no meu programa, o que me interessa para o Fusquinha é saber que ele é um Fusca. Talvez me interesse aqui saber qual é o tipo do automóvel e qual é a cor dele. Aí tem outro aqui, ó, outro Fusquinha de outra cor, ou outro Fusquinha de outra cor. Então são três objetos diferentes, possíveis abstrações para um automóvel e um sistema. Quer dizer, eu não preciso toda aquela complexidade que você está vendo na imagem, com todos os detalhes, né? Eu eliminei detalhes que não são importantes. Pessoal, este é o conceito de abstração. Isso é abstração. Então, esse é o primeiro conceito que você aprendeu sobre orientação a objeto. Se você pegar uma lista de conceitos de orientação a objeto, o primeiro que você aprende é abstração. Então, você acabou de aprender. Espero que você tenha entendido, porque a gente vai continuar aqui na nossa sequência aqui, tá? Então, o que vem em seguida? Qual é o segundo conceito que a gente tem que aprender, uma vez que a gente entendeu o que é abstração? Bom, a gente já entendeu o que é um objeto, talvez, computacional. Não é verdade? Esse é um outro conceito também. Você já entendeu que um objeto é trazer uma coisa do mundo real para dentro do seu computador e programá-la. Só que para fazer isso, tem uma coisa que vem antes do objeto. Sabe o que é? Classes. O que são classes? Essa é a pergunta que talvez você faça, né? Então, uma vez que a gente entendeu que o objeto virtual é um objeto programado, você tem que entender outros detalhes importantes agora. Por exemplo, num mundo real, objetos eles se interagem. Por exemplo, uma sala de aula, que a gente não vê faz tempo. Uma sala de aula tem alunos, tem professores, tem carteira, mesa, tem um monte de coisa. Uma casa tem a mãe, tem o pai, tem um cachorro, pode ter 2, 3, 4 cachorros. Quer dizer, esses objetos, né, inanimados ou animados, eles se interagem. Aí tem uma polícia passando aqui agora para atrapalhar minha aula, mas tudo bem. Esses objetos eles se interagem. E aí no mundo do computador também eles vão interagir. Como é que eles fazem isso? Eles fazem isso da seguinte maneira: você tem que... Que desgraça, né? Foi. Então, do mesmo jeito que numa casa, em algum lugar tem objetos diversos, talvez tenha mais de um tipo, talvez tenha vários cachorros e assim por diante, e eles se interagem. Então, no mundo do computador também, eu posso ter vários objetos. Eu posso ter vários objetos do mesmo tipo. Então, começa a ficar meio complicado. Como é que eu vou criar? Cada vez que eu vou criar um objeto, eu vou ter que programar ele de novo. Vou ter que programar... Se eu tiver 5 cachorros, vou ter que programar 5 vezes o cachorro. A mesma coisa? Não. É aí que surge o conceito das classes. Então, o que é classe exatamente? Bom, pode haver muitos objetos diferentes ou semelhantes em um programa,
Em uma sala de aula, por exemplo, como mencionamos, temos mesa, lousa, aluno, professor, todos interagem e pode haver muitos alunos, mesas e carteiras. E aí que surge a ideia, então, de criar uma classe. Então, uma classe, o que é? O que é uma classe? Uma classe podemos definir da seguinte maneira. Uma classe pode ser definida como uma espécie ou como um modelo para um tipo de objeto. Então, eu crio um modelo e eu posso, a partir dele, criar os diversos objetos. A gente vai entender melhor isso aqui nos próximos slides aqui. Então, veja só. Eu tenho, por exemplo, o professor e o aluno. Então, talvez o professor tenha um só, não sei. Alunos pode ser que tenha mais. Então, eu não posso programar ou saber quantos professores vai existir e quantos alunos vai existir. Eu tenho que programá-los uma vez só e eles devem dar origem, então, um professor e quantos alunos forem necessários. Então, esse é o professor, que é da classe professor, um objeto da classe professor, e os alunos. Então, se você pegar aqui, você vai ver o seguinte. Aqui, o professor, ele é da classe professor. Ele tem características e ações diferentes dos alunos. Aí os alunos, aí sim, aí eles são da classe aluno. Coisas específicas. Uma coisa, outra coisa, não é? Essa é a frase que eu mais gosto. Não quer dizer nada. Enfim. Outro exemplo. Importante. Aqui eu vou dar uma definição da classe. Algumas definições importantes sobre classe. Classe vem antes do objeto. Olha que questão curiosa essa. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Já fez essa pergunta? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro, a classe ou o objeto? A classe, assim como a galinha veio primeiro que o ovo, tá? Quero discutir teorias de evolução e criação, mas supostamente, se você for comparar, usar uma analogia, então aqui quem veio primeiro foi a classe. A classe dá origem, então, aos objetos, tá? Então, veja só. Se a classe vem antes do objeto, a classe dá origem ao objeto. Então, definindo, classe é a implementação dos atributos e métodos comuns a todos os objetos. Ou seja, das ações e das características que um objeto tem, eu desenvolvo eles numa classe. A partir disso, eu posso fazer cópias, fazer modelos. É uma modelagem, é isso mesmo. Sabe aqueles color forms, ou sei lá, aqueles brinquedinhos de fazer modelagem de areia, ou então uma forma de bolo que você repete alguma coisa, algo do tipo. O carimbo, né, que você pode carimbar várias vezes a mesma coisa, mudar apenas alguns detalhes. Então, é isso aí. O molde não é o objeto, o molde é o que dá origem ao objeto. E a classe não é um objeto, a classe é o que dá origem a um objeto. Acho que deu para entender isso aí, né? Então, continuando desse conceito, vamos ilustrar. Eu tenho aqui um porquinho. Aliás, eu tenho um porco. Então, vamos chamá-lo de classe porco. A classe porco, ele define o que é um porco. O que o porco tem? O porco tem focinho, o porco tem isso, o porco tem aquilo. Mas eu não defino um porco especificamente. Eu defino apenas o que faz esta classe ser um porco. Agora, o que vai definir o porco é o objeto. Então, a partir desta classe porco, eu posso ter um porquinho. Aí sim, eu tenho um porquinho marronzinho, nesse caso aí. Porque a cor dele não estava definida quando eu criei a classe. Eu sei que ele tem cor, mas quem vai definir a cor é quando eu criar o objeto. Então, a classe porco e o objeto porquinho. Mais um porquinho, esse é azul, é outro porquinho. Um porquinho azul comumente visto por aí.
E também um terceiro porquinho verdinho, de Marte. Aí está então, dentro de uma única classe, eu consigo ter 3 porquinhos, 3 objetos diferentes, mas mesmo tipo, da mesma classe, classe porco. Certo? O que vem agora, pessoal, é algo de suma importância. Então eu já entendi basicamente como é que faz aqui, como é que se entende uma classe, que eu tenho que criá-la primeiro antes de criar o objeto. Mas do que é composto uma classe? Então esse é um conceito agora que é o terceiro conceito mais importante que nós vamos aprender hoje. Ou o terceiro conceito importante que nós vamos aprender hoje. Já foi a abstração, já foi o que é um objeto. Agora a gente vai entender o que é uma classe, do que ela é composta, certo? Então, do que uma classe é composta? Composição das classes e objetos. Bom, nós podemos dividir então ela em 2 partes. Isso é importante. A primeira parte seriam os atributos. O que seriam os atributos? Os atributos são características ou propriedades do objeto. Características que podem ser permanentes ou podem mudar durante o ciclo de vida dentro de um programa. Se você for levar isso para a programação, dentro da programação, isso se torna uma variável. Uma variável pode receber valores, pode ser fixo o valor dela, mas ela pode também receber valores durante a execução de um programa e pode mudar o valor. Então, por meio dessas variáveis de diversos tipos, eu consigo definir características de um objeto. A segunda parte são os métodos. Esses são os nomes, atributos e métodos, não esqueça disso. Os métodos são ações, funções. Métodos e ações e funções que o objeto pode realizar dentro do programa. Lembrando que está abstraído. Então, um mesmo objeto não pode realizar qualquer função. Aliás, um objeto não vai realizar as mesmas funções que ele talvez realizasse no mundo real. Nós vamos ter que programar isso internamente ou externamente. Essas ações elas podem ser estimuladas por outro objeto ou por ele mesmo. Na programação, isso vai ser transformado em um algoritmo e que está dentro de uma função. Espero que você já saiba como implementar funções dentro da programação. Então, essa é a composição. A gente usa um diagrama chamado diagrama de classe para representar uma classe. Então, por exemplo, a classe porco, ela tem aqui, aqui é o nome da classe. Esse desenho aqui segue esse padrão, tá? Então, esses quadradinhos aí são padronizados. Então, a parte de cima eu tenho o nome da classe porco. Sempre o nome da classe em letra maiúscula. Começa com letra maiúscula. Porco. Em seguida, eu tenho os atributos. Então, os atributos são descritos com letra minúscula. No caso aqui, eu coloquei peso, altura e cor. São características de um porco. Peso, altura e cor. Qual é o peso, altura e cor? Não sei, isso já é um objeto. Eu sei que ele tem peso, altura e cor. E os métodos, que são as ações, dentro do meu programa, ele vai comer, beber e tomar vacina. Então, vou ter que programar isso aí. É isso que você tem que pensar. E aí é tudo verbos no infinitivo, por enquanto, porque é uma ação. Ele vai comer, beber e tomar vacina. Certo? Vamos dissecar melhor isso aqui. Por exemplo, no caso do porquinho, esse porquinho é a classe. Ele ainda não defini nem peso, nem altura, nem cor dele, né, sobre os atributos. Mas eu vou começar a definir. Então aqui tem um porquinho de verdade agora. Esse porquinho tem peso, altura e cor. Como é que eu sei? Ah lá. Agora ele chama porquinho. Esse é o nome da variável que eu criei para dar nome ao porco dentro do meu sistema. Porquinho. Ele pesa 50 quilos. Dá para ver que ele é um pouquinho maior do que o modelo ali, ó. Pesadinho. Tem 90 centímetros de altura. E ele é azul, que é o porquinho mais comum que tem por aí. Tá? Então, isso já é um objeto. Aqui já é um objeto. Com definições. Com as suas definições especificamente. Certo? Muito bem. E os métodos? Bom, os métodos vão ser programados. Mas, por exemplo, o porquinho ele pode comer. Então, vou ter que programar isso aqui, ó, que ele está representando isso assim de uma forma visual, mas ele vai ter que comer.
vou ter que programar isso. O porquinho vai beber, então vou ter que programar o porquinho bebendo aguinha. Olha que porquinho mais domesticado, né? E aí o porquinho vai tomar vacina, coitadinho. Olha lá, o porquinho toma vacina. Isso tudo vai ter que ser virtualizado através de algoritmo. Então não é igual ao mundo real. Alguma coisa vai ter que acontecer. Quando ele tomar vacina, eu vou ter que, sei lá, registrar que a vacina saiu, que a vacina entrou. Ou se ele comer, ele vai engordar. Ou se ele comer, vai ser registrado que ele comeu. Algo assim. Eu não sei. Depende do programa. Certo? Então, essa que é a ideia básica. Certo? Bom, é isso aí, pessoal. Quais seriam, então, os próximos passos? Quais serão os nossos próximos passos? Até agora, você viu aqui o que é o conceito da orientação a objeto, mas a gente não viu como implementar isso. Então, nós vimos alguns conceitos básicos. Você se lembra quais são eles? Paradigma, orientação a objeto é uma forma de programar, de organizar os seus dados. Segundo, abstração. Nós temos que pegar o objeto do mundo real, abstrair o que interessa e colocar no nosso programa. Terceiro, objetos precisam antes ser criados através de uma classe. A classe vem antes do objeto. A classe é que define o que são objetos. Quais são as partes da classe? Atributos e métodos. É isso que nós aprendemos até agora. Atributos são características e especificações e métodos são ações. Excelente. Então, os próximos passos são implementar a programação. Então, na parte 2 dessa mesma aula, nós vamos implementar as classes e objetos de programação. É uma parte mais prática, mas ainda faz parte dessa mesma aula. Então, espero que vocês tenham gostado e acompanhem, que é a aula 2 dessa mesma aula, na verdade. Né? Certo? Pessoal, estamos indo aí, então. Estamos indo. Espero que você tenha gostado e siga na sequência aí, aula 2. E vamos trabalhar. Falou, até mais!